Certa vez eu ouvi um homem dizer que ele preferia ter um inimigo poderoso, mas um inimigo declarado, aberto, do que ter um amigo falso. Veremos hoje como Jesus lidou com gente que se aproximou dele com segundas intenções. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 14. Já viemos estudando essa jornada de Jesus desde que ele partiu lá do norte da Galileia, onde ele viveu em Cafarnaum, rumo a Jerusalém. E nós já percebemos sinais no Evangelho de Lucas que essa viagem não é linear. Ela tem idas e vindas. É uma grande jornada, uma grande viagem pelo país de Israel, que vai ser concluída com a morte e ressurreição de Cristo. No Evangelho de João, que nós já estudamos aqui no canal, nós vimos esses arcos de viagem com mais detalhes. Mas Lucas, nesse momento, ele nos conta que um certo sábado, essa expressão, certo sábado, um certo dia, numa ocasião, é bem típica de Lucas. Lucas foi um pesquisador meticuloso que escreveu esse evangelho a partir dessa pesquisa, desse estudo. E algumas seções do evangelho não têm uma informação da cronologia precisa daquele evento, mas que aconteceu junto a um grupo de eventos. E Lucas, como é extremamente cuidadoso na sua linguagem, ele não tenta marcar uma data para eventos que são mais gerais. Ele apenas fala, certo dia, certa ocasião, certo sábado, capítulo 14, verso 1, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. Jesus, ele fazia refeições com as pessoas como uma forma também de expressar um momento de ensino. Então o fariseu importante convidou Jesus, lá foi ele e era um sábado. Lembrando que o sábado é um dia sagrado para os judeus, é um dia de repouso, mas um dia também de uma série de eventos na sinagoga. E eles observavam Jesus atentamente. Por quê? Porque na frente de Jesus foi colocado um homem doente com o corpo inchado. Talvez sua tradução traga a expressão hidrópico. É um inchaço que acontece nos membros, especialmente braços, pernas, decorrentes de uma doença, ou até mais de uma doença causam esse quadro. E eles estavam observando Jesus atentamente e colocaram na frente dele um homem doente. E era sábado. Vamos lembrar que Jesus teve diversos embates com eles acerca do sábado. E eles tentavam pegar Jesus em alguma falha, em algum descumprimento da palavra de Deus e acharam que o sábado seria oportuno para fazer isso. Então o Senhor perguntou aos fariseus e também aos peritos da lei que estavam ali. Os fariseus também tinham a companhia desses peritos da lei. Eles eram pessoas que trabalhavam fazendo cópias das escrituras, as cópias eram à mão, e eles estudavam as escrituras e se tornavam então peritos. Talvez sua tradução traga doutores da lei. Vamos lembrar que a lei aqui não é a lei civil, não é a lei de regulamentos, como a gente fala hoje, lei, mas era a própria Bíblia. Se refere aqui ao Antigo Testamento, especialmente aquela porção dos primeiros 5 livros. Eram peritos na lei religiosa, eram peritos em Bíblia. E o Senhor perguntou assim, é permitido ou não curar no sábado? Ele foi direto ao ponto. Eles queriam fazer uma armadilha e ele foi no ponto. Perguntou para eles. Eles agora precisavam dar uma resposta. Porque a discussão era a seguinte, Jesus curou no sábado. Um ato divino, sem dúvida. Mas foi tentado comparar o ato de cura de Jesus a um serviço de um médico, a prestação de um serviço. E aí eles tentavam usar isso, né? Está prestando serviço no sábado. Que não era o caso, Jesus não estava prestando uma consulta e prescrevendo medicamentos. Ele estava curando pessoas. Mas eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque tentaram montar uma armadilha, mas a armadilha parecia que estava voltando. Porque a hora que eles começassem a falar, eles iriam se comprometer. Quem fala se compromete com o assunto. E Jesus tomando o homem pela mão, veja que Jesus dá atenção para a pessoa. Isso é uma coisa muito própria de Jesus e é muito interessante. Jesus, em diversas ocasiões que nós vemos Jesus operando sinais e realizando curas, Jesus tem essa coisa muito pessoal. Ele faz as coisas de um jeito que a pessoa não só receba o benefício, mas se sinta objeto de atenção de Jesus. Isso é muito interessante. Ele pegou o homem pela mão, o curou e o mandou embora. Acabou. Veio aqui para isso? Está resolvido. Pode ir embora. Então ele perguntou a eles. Ele deu a primeira pergunta, não teve resposta, ele lançou a segunda. Se um de vocês tiver um filho
ou um boi? Vamos pensar que boi, nesse contexto, é uma propriedade e uma propriedade valiosa, tá, para pessoas de uma vida simples e mesmo assim, propriedade, né? Um filho ou um boi, um membro da família ou um animal que ainda assim é uma propriedade, que ainda assim dá lucro. E esse cair num poço no dia do sábado. Tem um buraco lá e caiu. Uma criança, um filho, um adulto ou um animal, um boi. Você não vai tirar imediatamente? É isso que eles faziam, é claro que eles iam fazer isso. E não puderam responder nada. O que Jesus estava demonstrando aqui é que a necessidade daquela pessoa ali, que vivia com aquela doença, era muito importante. E assim como eles faziam o resgate de uma pessoa ou de um bicho no dia de sábado, considerando que o mais importante vinha primeiro, Jesus fazia o mais importante, curava. Em outra ocasião, ele até ensinou, que muito mais valia libertar aquela pessoa, que era uma pessoa que estava com uma doença decorrente de uma opressão demoníaca, muito mais valia aquilo do que um animal, E eles não puderam responder nada. Então, nesse ambiente, era um ambiente ali, um almoço, Jesus chegou, e aí os fariseus estavam ali, chegou aquele homem hidrópico, e Jesus percebeu que as pessoas que estavam chegando para aquele evento, eles procuravam os lugares de honra à mesa. As mesas orientais, elas tinham sim uma ordem de preferência, uma ordem de que onde se sentavam os maiores, os mais importantes. Imagine, para você ter uma ideia, uma aproximação, você vai num casamento e tem aquela mesa onde se sentam os noivos, os pais, os padrinhos. Não existe ali uma atenção maior? Algo assim. Mas ele notou que as pessoas chegavam e ficavam, elas disputando o melhor lugar uns com os outros. Então ele contou a eles uma parábola. Parábola é quando se pega um ensino de uma coisa já conhecida, muito comumente uma coisa do dia a dia, muitas vezes Jesus usa parábolas de pescaria, agricultura, para ensinar uma coisa superior. É uma didática. Não só Jesus fez isso, muitos mestres usaram isso e até hoje se usa a parábola para trazer ensinos. E ele propôs a seguinte parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. E se for assim, aquele que convidou os dois vai dizer para você assim, dê o lugar a esse aqui. E aí você vai ficar humilhado e vai ter que ocupar o último lugar, o menos importante. Mas quando você for convidado, vai lá e ocupe o último lugar. E então aquele que o convidou, ele vai chegar para você e dizer assim, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença dos convidados. Pois quem se exalta vai ser humilhado e quem se humilha vai ser exaltado. Ele está aproveitando o ambiente ali de refeição e dando um ensino com a ideia de uma chegada à refeição, a um local, a um evento, a um banquete de casamento, para ensinar uma verdade muito superior, que é como é que a gente se comporta na vida. Não somos nós que devemos buscar a nossa honra. Essa é recebida, honra se recebe. Nós não devemos exaltar a nós mesmos, usando títulos, usando currículo, usando posição social, o que for. Nós devemos procurar, na verdade, uma posição mais baixa. Se a nossa posição for mais elevada do que aquela, nós vamos ser elevados. Então ele fala, quem se humilha vai ser exaltado, mas quem se exalta acaba sendo humilhado. Um ensino prático que leva a um ensino superior que também tem a sua aplicação prática. E aí Jesus falou para o que o convidou. Vejam que primeiro ele se dirigiu ao homem que estava ali inchado, depois ele se dirigiu ao grupo geral que estava ali, e então ele se dirigiu ao que era o dono do evento, aquele que o convidou. Jesus então continua na sua parábola. Por que eu estou chamando a sua atenção que é uma parábola? Para você não se perder no texto e pegar apenas o conteúdo imediato sem pegar um conteúdo superior. Quando a gente não percebe que é uma parábola, a gente foca só naquele conteúdo ali. Quando a gente percebe que é uma parábola, opa, é um conteúdo imediato, um conteúdo próximo que vai me trazer uma verdade superior. Quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Então, a pessoa convida os seus pares, depois os seus pares o convidam de volta. E é um sistema de recompensas, onde essas pessoas entre si se recompensam. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos.
Feliz será você, porque eles não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aqui uma explicação importante. Quando Jesus fala para um fariseu, e nós vamos voltar aqui no começo, né? No verso 1, era um fariseu importante, ou seja, um dos maiorais. Quando ele fala para esse homem que ele deve se juntar a pobres, aleijados, mancos e cegos, não é o mesmo significado que nós temos hoje na nossa vida. Quando nós olhamos hoje para essa frase, pobres, aleijados, mancos e cegos, nós pensamos em necessitados. Naquele tempo, quando um religioso ouvia essa frase, ele não pensava nisso não. Ele pensava em pessoas em oposição a Deus. Porque havia uma crendice popular, não era uma crença baseada nas Escrituras, era uma superstição que os fariseus também adotavam, que as pessoas de vida difícil estavam pagando pelos seus pecados. Já ouviu isso hoje em dia? Eu já. Eu já ouvi hoje em dia gente que fala em coisas, como coisas que vêm da cultura oriental, lá da Índia, por exemplo. O karma dessa pessoa está pagando, né, pelo que fez em outra vida, que você já sabe, porque você lê a Bíblia, que não existe reencarnação, existe ressurreição. E há pessoas também que creem, essa pessoa, um homem já me disse isso, né, que ele vivia certas dificuldades, porque numa outra vida ele teve muitas facilidades. E nessa cultura aqui eles não acreditavam em reencarnação, mas acreditavam que uma pessoa podia pecar ainda no ventre da sua mãe, e aí nascer cego, por exemplo. Então quando eles viam alguém pobre, alguém com uma deficiência física, um cego, né, uma pessoa nessa situação aqui, eles olhavam para aquela pessoa assim, deve ser alguém tão pecador que Deus colocou essa pessoa nessa dureza aí que ela está para puni-la. Então eles viam essas pessoas como pessoas cerimonialmente impuras. Era essa a diferença em relação à nossa visão. Então Jesus estava dizendo para ele assim, não convide aqueles que você tem reciprocidade, os seus amigos ricos, os seus parentes. Convide aqueles que você hoje considera rejeitados. Gente para quem você olha com um afastamento, que você acha assim, é gente que nem de Deus é. Porque essas pessoas não vão poder recompensar você. E aí você vai receber a sua recompensa na ressurreição dos justos. Novamente, ressurreição, só uma parte aqui. Se você crê em Jesus Cristo, mas você não crê em ressurreição, você precisa rever a sua crença, porque o Jesus Cristo, revelado na Bíblia, que é o único que existe, falava claramente em ressurreição. E o Senhor falou isso, então vamos agora pegar esse conteúdo e, além da aplicação imediata do dia a dia, vamos levar isso para um conteúdo superior. Jesus está falando que na vida nós devemos buscar realizar benefícios sem reciprocidade, onde a gente não vai ter reciprocidade. Se você vive nos dias atuais de uma vida urbana, talvez você olhe para essa cena e pense assim, mas isso, se eu fizer literalmente, pode colocar minha família em perigo. Porque eu vou trazer gente estranha para minha casa? E aí, como é que a gente faz? Né? Eu vou sair por aí? Não, mas talvez você possa convidar gente que não é estranha. Gente que é pobre, que é um deficiente, um cego e que não é estranha. Se for inconveniente por alguma coisa, a pessoa não pode deslocar, você pode levar alimento para essa pessoa onde ela está. Você pode levar alimento onde ela vive, onde ela mora. Mas ainda assim nós estamos falando de aplicação imediata do texto. E o que seria a verdade superior que Jesus traz aqui? Seria essa de, na nossa vida como um todo, nós buscamos realizar benefícios a outras pessoas que não podem voltar para nós. Sabe aquela ideia, né, que as pessoas têm deturpado, que a Bíblia fala em plantio e colheita, mas muita gente pensa assim, eu vou ajudar aquela pessoa porque depois ela me ajuda. Né? É para cortar isso. O Senhor está falando o seguinte, não. Você vai distribuir benefícios no reino de Deus. E a sua retribuição é Deus que vai dar, não é a pessoa. Então você recebeu habilidades, você recebeu talentos, você recebeu inteligência, você recebeu capacidades, você recebeu recursos materiais. Use isso para quem não pode retribuir. Especialmente porque quem não pode retribuir é quem mais precisa. É quem mais está necessitando da sua ajuda. Se você tem a possibilidade de ajudar, por exemplo, idosos pobres que não podem mais prover o seu sustento, é melhor que você ajude essas pessoas, é melhor do que você, por exemplo, gaste esses recursos fazendo festas com seus amigos, ainda que festa seja uma coisa boa. Então é um ensino imediato, mas que traz uma coisa para a gente mais superior. Veja como Jesus aproveitou aqui
esse jantar, que foi uma armadilha, claramente uma armadilha. Um fariseu importante organizou o jantar, num sábado, desculpa, um almoço, né? Botou um homem doente na frente de Jesus para ver se Jesus curava no sábado. Veio os amigos dele disputando os lugares de honra. Jesus pegou todo esse pacote e transformou isso num ensino tão poderoso que 2000 anos depois, eu e você estamos aqui tratando desse tema. E nesses 2000 anos de história da igreja, em toda a terra, esse ensino tem sido passado e repetido. Veja como Jesus lidava, pegando até mesmo a falsidade de alguém e usando isso como uma oportunidade para beneficiar até mesmo essa pessoa. Porque esse fariseu importante também recebeu esse ensino e também recebeu uma oportunidade de se transformar, de ser transformado pelo ensino de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima. Nós vamos continuar o capítulo 14 porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.